Oi, gente! Oi, pessoal! Boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um Lashes em Ação. Lembrando que a gente está nesse aquecimento aí para o Jornada do Zero Especialista, né? E com esse programa eu quero mostrar o caminho para você se tornar uma especialista em extensão de cílios, mesmo que você nunca tenha pegado numa pinça antes. Então fique aí comigo. Para você que não me conhece, eu sou Marcilene Cavazza e o tema de hoje é como definir o melhor horário para atender. Como definir o melhor horário para atender? Ah, Marcilene, então dá para definir o melhor horário para atender? Sim, dá para definir sim. A carreira de lash designer requer uma programação, requer uma organização na sua rotina, tá? Então, quando a gente está trabalhando numa empresa, a gente tem uma carga horária para se cumprir. Na profissão de extensionista, né, de lash design, extensionista de cílios, a gente pode a gente mesma programar o horário que a gente quer atender. Então, você consegue sim escolher o quanto você quer trabalhar em questão de horas, tá? Então, quando a gente vai para uma empresa, isso já é estabelecido. Então, se você quer trabalhar para você mesma, você precisa estabelecer. Se você vai trabalhar no estúdio, normalmente ele já tem ali a carga horária. Se você vai prestar um serviço no estúdio, vocês podem combinar que horário vocês querem, que você quer atender lá, né? Vocês ajustarem juntas que período que você quer trabalhar, quantas horas, ou trabalhar por quantidade de clientes, mas você precisa definir sua carga horária, tá? Então, por exemplo, eu escolhi trabalhar no período da manhã, da tarde e da noite. Por conta de uma rotina que eu já venho há uns 4 anos, de ter essa disponibilidade e ter a demanda nos 3 períodos. Então, uma coisa foi puxando outra para eu chegar nessa definição. E por conta da minha rotina pessoal. Então, por exemplo, eu não tenho filhos. Para quem não me conhece, eu não tenho filhos. Isso já ajuda um pouquinho de eu estender no período da noite. Eu não sou casada, né? Só namoro. E os nossos encontros acabam acontecendo mais no final de semana. Então, assim, eu tenho tempo disponível para a noite também. Então, eu acabei escolhendo trabalhar um pouquinho mais estendido, tá? Então, às vezes eu dou não é reclamada, assim, mas é tipo, nossa, hoje foi puxado. Mas foi porque eu escolhi, tá? Então, eu não posso reclamar. Então, por exemplo, eu estou na live aqui esse horário, porque eu tô fazendo lashes em ação pós-trabalho. Eu terminei 11 horas da noite. Nossa, Márcia, que tarde! Mas não fui obrigada, porque eu escolhi atender no período da noite. A última cliente foi cílios demora, fiz sobrancelha também. E eu atendo em casa. Então, tipo, eu tô em casa. Entendeu? Então, vocês têm que levar tudo em consideração. Se você quer se tornar uma especialista em extensão de cílios, você precisa ter a sua organização de atendimento, tá? Você precisa estruturar a sua carga horária. Então, você pode começar com uma carga horária mais curtinha, depois mudar. Igual eu tinha uma carga horária na extensão de cílios de ser só no período noturno, de 6 horas à noite, de 4 a 6 horas. E depois que eu saí da área da educação física, eu ampliei para o horário da manhã e da tarde. E tinha demanda, tá? Então, para você traçar essa carreira, você precisa ter essa organização, estruturar, tá? Aí vem os dias da semana, você pode escolher. Eu escolhi trabalhar todos os dias, menos de domingo com atendimento. Então, eu atendo de segunda a sábado.
Aí de segunda eu faço outros tipos de trabalho, tipo online, a live, tudo. E escolhi atender ao cliente, atendimento ao cliente à noite, na segunda noite. Então de segunda-feira eu também estou trabalhando na área, né? E aí de manhã eu posso reservar para fazer uma faxina, então eu gosto de faxinar aqui, organizar, limpar profundamente. E na semana eu vou mantendo. Então você consegue organizar os seus compromissos com o cliente, junto com os seus compromissos com a sua própria empresa, que é a parte administrativa, e junto com os seus compromissos pessoais. Normalmente, né, a grande maioria das meninas que trabalham com extensão de cílios já é mamãe, né, já é casada. Então, é uma rotina mais puxada ainda, porque você quer trabalhar, você quer realizar os seus sonhos de ter uma nova carreira, uma carreira, né, sua, ter um retorno sobre isso, além de dar conta dos filhos, do marido, do namorado, né, ou até de um emprego paralelo, como eu fazia antes. Eu dava aula de educação física e aí atendia à noite, né, fazia 2 trabalhos. Então, assim, era puxado? Era. Mas se é seu sonho trabalhar em dois lugares, né? Trabalhar numa empresa e atendimento ao cliente, trabalhar na área da beleza com extensão de cílios, também dá. Ah, eu quero ter uma renda extra com extensão de cílios trabalhando de final de semana. Também dá. Então, a profissão, a extensão de cílios te traz essas grandes oportunidades e essa flexibilidade para você encaixar e ajustar conforme a sua rotina, conforme o seu desejo inicial da carreira. Então, é muitos benefícios você poder escolher a sua carga horária, escolher os dias que você vai atender. Mas não pode deixar de lado a questão de... que eu até escrevi aqui. Não quer dizer que vocês vão atender, vão fazer o procedimento só quando vocês estiverem precisando. Não. Por quê? Porque você está formando, você está traçando uma carreira. Uma carreira é você ter sucesso, né? Se seja especialista, ter sucesso. Se você atender só quando você precisa, você não constrói algo concreto, né? Você tá em cima, você tá colocando aí a sua casa, que é a sua carreira, a sua profissão, em cima de um banco de areia, que não é sólido, tá? A qualquer momento desaba. Então, você precisa construir algo sólido na sua profissão, na sua carreira de extensão de cílios. Então, você precisa, sim, definir como que você quer trabalhar, onde você vai atender. Então, de início eu quero atender a domicílio. Então, que as pessoas te conheçam que você faz o atendimento a domicílio. E ela vai saber que quando ela precisar, você está lá. Quando ela quiser agendar, você vai agendar e você vai atender, né? A gente tá falando de uma profissão, de uma carreira, mas nós somos prestadoras de serviço. E um bom atendimento é você conseguir prestar esse serviço. Você conseguir sempre atender. Então, você precisa ter algo meio que fixo. Então, não é largado, não. Quando eu estiver tranquila eu vou atender. Não. O próprio procedimento requer manutenção, requer retorno da cliente, acompanhamento. Então, é um prazo. E o prazo é de 1 mês, de 20 dias, né? Então, não dá para deixar também largado você atender quando você quer. Então, assim, você ser extensionista te traz esse algo bom, né? De você poder escolher, tá? Mas você tem que ter ali algo para oferecer constante. Você tem que estar disponível. Só que você, definindo que você trabalha naquele período, naquele horário, naqueles dias, você consegue se organizar. A sua cliente tem essa informação e aí ela vai sempre retornar.
porque ela sabe que aquele dia, aquele horário você está atendendo. Então, precisa, né, ter essa responsabilidade. Porque a gente traz a questão da flexibilidade da carga horária a nosso favor, mas a gente tem que pensar no cliente, tá? Aí você quer escolher, mas aí quando a cliente quer marcar, ela nunca consegue, porque você nunca pode, porque você tá tão flexível que aí você não tem aquela constância com a cliente e acaba passando mais tempo com o filho. E o outro lado ruim, você não vai ter o faturamento mensal considerável, porque a cliente não consegue retornar, você também não tem os dias fixos. Então, para você ter um faturamento mensal legal com a profissão, você precisa estar atendendo. Então, se eu não atendo, eu não ganho. Então, você definir os seus horários também define o quanto que você vai ganhar, o quanto você vai ter de faturamento, tá? E não é para atender só quando você precisa de dinheiro. A gente tem que atender porque tem um retorno da cliente, a profissão pede isso, que a gente consiga ter essa frequência, a fidelização da cliente. Então, quando você fizer o curso de extensão de cílios e vai iniciar, você precisa organizar os dias e horários de atendimento, tá? Então, a gente precisa definir, que é o tema do Lashes em Ação hoje. Eu vou te ajudar a pensar, a definir como que você vai fazer os atendimentos, tá? Então, assim, o que acontece? Se a gente não definir, não tem como a cliente marcar o retorno. Então, você precisa ter os dias definidos, porque a extensão de cílios, a cliente, uma das estratégias para você ter clientes agenda cheia, que eu já falei no Lashes em Ação, quem perdeu, ó, uma das estratégias é você marcar, agendar assim que a cliente termina de fazer o procedimento, é marcar o retorno. Oi, gente, vamos chegando. E aí, como que ela marca o retorno se você não definiu os dias de atendimento e o local? E você vai perder cliente por isso, tá? Então, define o horário e define o local. É atendimento a domicílio, então sempre deixa agendadinho para você retornar no local da casa dela. Você vai definir que vai atender no estúdio tal, então você observe, avalie se é isso mesmo que você quer, para você estar lá quando a cliente precisar. Que ela sabe que tal dia da semana você atende naquele estúdio. Aí você atende, não gostei, saiu. Aquela cliente que você conquistou através daquele estúdio, ela vai lá, já não tem você mais. E aí você não tem contato, aí você acaba perdendo a cliente, tá? Você não consegue ter um relacionamento, um vínculo. A gente tem vínculo sim com o cliente, tá? Você traz um produto bom, você presta um serviço de qualidade e ela quer estar com você, tá? Então precisa também definir o local de atendimento. Eu atendo aqui na minha casa, então as pessoas sabem, olha, eu vou marcar porque é lá que ela atende tal. Eu quero ir lá na Márcia, na casa dela, ser atendida. Ela vai marcar o retorno, eu estarei aqui, tá bom? Então, a gente tem que ter essa organização bem definida. Então, assim, o bacana que eu coloquei aqui é que a gente pode definir os dias. Então, tem pessoas que, por conta da religião, por exemplo, não atende de sábado. Sábado é movimentado na questão da área da beleza. Mas se ela trabalhar com extensão de cílios, ela pode escolher não querer trabalhar de sábado. Vai atender de segunda a sexta. Então, a gente não precisa trabalhar dentro de um horário comercial. A gente pode trabalhar nos horários diferenciados. Então, o meu horário diferenciado é o horário da noite. Porque é um horário que a maioria do comércio já fechou e as mulheres querem se cuidar porque tem um horário da noite disponível para fazer algum procedimento. Então, enquanto a minha mãe e a minha irmã estavam encerrando os atendimentos, eu estava iniciando. E no início, eu acabei pegando as clientes da minha irmã e da minha mãe, que elas não podiam atender por conta do horário.
Então, eu absorvi essas clientes do horário noturno. Então, para quem está começando, que tem que correr atrás das clientes, precisa também escolher o horário estratégico. Qual que é o horário, o período que está defasado, que não tem aí profissionais atendendo, que está em falta e as mulheres querem ser atendidas. Isso é muito importante. É muito importante. Então, vocês estão aí tentando uma nova carreira, quer fazer extensão de cílios. Aí tem muita gente fazendo a mesma coisa, mas lembrando que a gente tem que ter o nosso diferencial. E um dos diferenciais pode ser o seu horário que você oferece para suas clientes, tá? Ou você que tá atendendo e não tá tendo agenda cheia, veja porque às vezes você tá tendo clientes que só pode de sábado e aí de sábado você não está atendendo. Então muda, tá? Ou você tá atendendo só de manhã e de manhã não tá tendo demanda na onde você atende. A demanda maior é à noite e muda para o horário da noite. Pega suas tarefas da noite, põe para de manhã e troca. E aí você vai ver a diferença na sua agenda, no seu faturamento. Tá? E, gente, não é só dinheiro, né? É a nossa satisfação de conseguir trabalhar, deixar as mulheres mais bonitas, trazer essa autoestima para elas e a consequência é o dinheiro. E você ser reconhecida pelo seu trabalho, você entregar um trabalho bonito, de qualidade, dar um bom atendimento, ser recomendada, né? Isso nem tem preço, maravilhoso. Você, sim, ser elogiada, as pessoas olharem seu trabalho e querem saber quem é você através dos cílios. Isso é maravilhoso. Então, vocês precisam definir aí o horário, tá? Então, de início, o horário da noite aqui era o que estava precisando para as clientes. Então, as clientes não estavam conseguindo horário vir de dia, de sábado estava lotado, e aí tinha a Márcia aqui para atender à noite, tá? Então, as clientes que deixaram de fazer com a minha mãe e com a minha irmã, elas começaram a fazer comigo e fazem até hoje, acreditem? Até hoje são minhas clientes. Porque eu continuo atendendo à noite. Um dia pode ser que eu não consiga atender à noite. Pode ser que, né, venha aí casamento, marido, filho. E aí a profissão te traz outro benefício. Eu consegui mudar minha carga horária e manter-me na profissão. Porque muitas mulheres, às vezes, vai ter o filho, precisa deixar a empresa de lado. Tipo, largar o emprego para cuidar do filho. Né? Porque não consegue reconciliar. Com extensão de cílios você consegue reconciliar com a maternidade também, tá? Então, isso é mais um benefício de trabalhar para você mesma, para trabalhar com extensão de cílios. Isso é maravilhoso, tá? Então, vocês precisam ter essa visão na questão de organização e ver qual que é a maior demanda aí que vocês estão tendo na área aí, na cidade, das mulheres que vocês conhecem, tá? Fora isso, a gente consegue definir, tem que se organizar também para as pausas, para os eventos, para os compromissos. Então, você precisa reconciliar sua agenda para você tirar suas férias. Então, como que eu organizo? Quando eu era da empresa, as minhas férias eram de 30 dias corridos. Era aquele mês, janeiro, tá? Era o mês de verão, era o mês onde tinha pessoas, maior concentração de pessoas fora, né? Tipo, de férias. Então, o que acontecia? Eu pegava os locais muito cheios, os passeios, nas viagens, e valores mais elevados por conta do verão, por conta do período onde eu dava aula, seguia o calendário escolar. Então, é férias das crianças, então os valores eram muito altos, então eu acabava sendo obrigada a tirar férias ali, tentar curtir as férias naquele momento, gastar mais, pegar lugares cheios. Com a extensão de cílios, você pode escolher o mês que você quer tirar férias. É só você se organizar. Então, assim, eu tiro férias, às vezes, em junho, em julho, tá?
Eu tiro pequenas pausas de 2 dias, 3 dias e faço passeios, né? Que a gente precisa, né? Também dar um passeio, usufruir um pouquinho, né? Se divertir. Então, eu posso escolher o mês que eu quero dar o mais gás e o mês que eu quero ter uma pausazinha. Então, eu já me organizei que em fevereiro eu vou ter 4 dias de pausa, porque eu parei dia 31, voltei dia 4, então quase não deu para descansar. Trabalhar, né, porque a minha demanda maior de boletos é em janeiro. Então, manter aqui os atendimentos, né? E aí eu escolhi a pausa em fevereiro. Aí, caso da pandemia, não deu para organizar, mas eu organizo viagens internacionais, organizo congressos, já coloco também como um compromisso. E aí eu vou reconciliando os atendimentos com os compromissos, com cursos. Eu dou curso presencial, eu organizo na minha agenda que dia que eu quero dar curso. Então, assim, é muito maravilhoso, ainda mais que eu já tive experiência de 12 anos trabalhando como CLT numa empresa. Então, hoje eu vivo o meu sonho de poder escolher, ter autonomia e flexibilidade. Mas lembrando que não adianta você usar isso a seu favor, porque eu tô falando de algo muito favorável a mim. Mas eu preciso usar isso favorável às minhas clientes, porque é as clientes que vai fazer com que a gente tenha sucesso. A gente tendo cliente, a gente depende de cliente, gente. Eu que dou aula também é aluna. Nós temos que conquistar clientes, conquistar alunas. Vocês querem conquistar, fidelizar clientes, ter agenda cheia, ter sucesso, oferecer um trabalho de qualidade, ser reconhecida, né, tudo. Então, você precisa focar nas clientes. Então, você precisa ter também uns horários bacanas de atendimento, tá? Então, use isso a favor da cliente. Vocês não podem esquecer a cliente. Mas lembrando que a gente tem esses benefícios, tá bom? Então, a gente consegue aí colocar a nossa carga horária a nosso favor com a nossa rotina, tá? Mas lembra que você tá com a sua empresa. Isso é sua empresa, é ser empreendedora. A gente tem que ter visão de empreendedora, tá? Então, atender de vez em quando não é visão de empreendedora. Quer ver onde que eu coloquei? Coloquei isso aqui. Eu anotei isso aqui, gente. Eu tô escrevendo aqui tudo para não esquecer de nada, passar para vocês. Tá? Então, os benefícios, eles têm que ser sim para você curtir, aproveitar tal. Mas se você não atende, você não tem dinheiro. E como que você vai aí tirar férias, viajar, fazer curso, né? Então, tem que ter um faturamento legal. E aí, como que você organiza isso? Tendo uma agenda, tá? Você precisa ser organizada e ter agenda. Ai, Márcia, agenda pode ser agenda de papel, tá? Pode ser agenda digital, né? Online. A minha agenda, ela é online. E aí eu coloco todos os meus compromissos pessoais na agenda de atendimento, porque tem que conciliar. Já que eu resolvi trabalhar de manhã, de tarde, de noite, 12 horas por dia, meus compromissos pessoais precisam se encaixar. Então, vocês precisam ter uma agenda para se organizar e aplicar as suas datas de compromisso, e você precisa ser organizada. Por exemplo, eu não tenho horário fixo para fazer as unhas semanais. Então, assim, não é sempre que eu faço as unhas, porque eu não tenho fixo para pôr nos meus compromissos e encaixar ali. Então, nem é sempre que eu consigo fazer as unhas. Agora, eu não consigo... mas aí a manutenção do gel, da fibra, que é uma vez por mês, eu coloco na agenda, já fica definido, senão também eu não consigo ir, tá bom? Aqui tô falando, não consigo lotar a agenda. Gente, eu vou repostar todo o Lashes em Ação dessa semana, onde eu dei dicas de como vocês lotarem a agenda, tá? Eu já falei sobre isso, né? Falei, acho que ontem, o assunto era como encher a agenda. Nossa, foi tanto tema. E eu vou deixar disponível para vocês. E vocês que estão
Olha lá, ela tá falando que não tem clientes. Se inscreva no Jornada do Zero Especialista para abrir a sua mente e ver realmente qual que é o ponto que está faltando para você ter clientes, tá? Você precisa de estratégias. E aí eu falei em como encher a agenda, que a primeira coisa é sua ação tem que ir atrás. Você tem que ir atrás do cliente. Divulgação do seu trabalho. Ah, não tenho modelo, vai atrás de modelo, começa com pessoas que são próximas a você, suas primas, suas tias, suas vizinhas, suas amigas. E começa a aplicar nelas. E elas vão replicar postando fotos, divulgando o seu trabalho. E aí você vai escolher uma pessoa que é muito comunicativa aí no seu bairro, na sua cidade. Por exemplo, alguém que frequenta um salão de beleza famoso. Ah, eu não conheço ninguém que frequenta aquele salão, mas eu conheço a recepcionista, ou a manicure, ou a cabeleireira. Vai dar de presente para a cabeleireira uma extensão de cílios. Vai ter que ser ousada, você vai ter que dar cara a tapa, ir lá e correr atrás e buscar. Não vão bater na sua porta no início. Não vão. Ou parceria em estúdios. Posso fazer a extensão em você, na menina do estúdio, para você ver meu trabalho, ver se você gosta. Se você gostar, a gente pode pensar um dia de eu vir atender aqui. Então, o que aconteceu comigo para eu encher a agenda? Minha irmã, fiz parceria com a minha irmã e com a minha mãe, tá? Então, eu ofereci o meu serviço para as clientes da minha mãe de depilação. Ai, vamos fazer um design de sobrancelha, uns cílios, né? Ir atrás, mostrar, você tem que ter um nome, uma divulgação, estratégia. Não vamos mudar do tema aqui, né? Senão eu vou parar 1h da manhã. Então, assim, entra no Jornada. O Jornada também vou estar falando. Tem que se inscrever, porque vai te dar um norte, vai te dar uma ajuda. Ó, tudo é válido, tá? Assistir as lives, os lashes em ação. Isso vai te dando um toque, porque assim, não tem como eu te dar exatamente uma receita, mas algum exemplo que eu posso dar, o que eu vivo, o que eu já passei, pode te ajudar a dar um start, tá? Mas vocês têm que ir atrás de cliente, tá bom? E aí, quando vocês forem, vocês já tem que estar definido na agenda que período vocês atendem. Aí a cliente fala, eu só posso à noite. Ai, à noite eu não atendo. Gente, se vocês não têm cliente, não tá com a agenda cheia, e aí a cliente só pode à noite, dá um jeitinho, escolhe um dia da semana trabalhar à noite para você não deixar essa cliente na mão. Você precisa conquistar, você não pode deixar sair pelos seus dedos as clientes. Não é o momento. Hoje eu vivo de clientes que estão... Ai, seja bem-vinda! Depois eu vou postar os outros anteriores, tá? No feed. Então, assim, hoje as clientes estão escapando, estão transbordando, escapando pelas minhas mãos, porque eu não tenho mais horário, eu não consigo atender. Eu tô tendo que encerrar os atendimentos para clientes novas, os agendamentos, né? Atendimento não, o atendimento continua. Eu tô tendo que interromper novas clientes na minha agenda, porque as que já são pessoas que estão voltando, elas voltam. E aí, como que eu tô ficando doente, eu não tô conseguindo ter uma vida. Quando começa a mexer com a nossa saúde, a gente precisa ter estratégias também para segurar as que já são, né? E não perder as que querem ser clientes. E eu tô perdendo. Olha o ponto que eu cheguei de ter que dizer não para as clientes novas, tá? E quando a empresa chega nesse ponto, é hora de crescer. Então, eu vou ter que pensar em ampliar e ter alguém para atender essas que são novas. Mas ainda não fiz. Enquanto eu não tenho essa pessoa, eu não consigo mais absorver as clientes novas. Então, olha o ponto que eu cheguei. E não é porque eu deixei de atender que eu tô diminuindo os dias da semana, não. Eu tô aumentando, eu tô trabalhando... Às vezes eu chego a 16 horas e não dou conta. Não dou conta, tá? Então, se você não chegou ainda nesse patamar, não tem que negar horário para cliente. Isso, e você dá um jeito.
dá um jeito. A cliente quer horário da noite, você não tá atendendo à noite, você tem que dar uma opção e começar a ter a sua agenda cheia. Então, às vezes, o período e os horários que você definiu não é a demanda que tá tendo aí. Tá? É a mesma coisa de a gente começar a atender um público masculino. Não tem quem faça design de sobrancelha no masculino com cera, um exemplo. E aí você começa a oferecer um serviço que ninguém tá oferecendo aí. E absorve esse público, essa clientela que tá aí abandonada. Tá? Não, a maioria das clientes não tem aí uma pessoa que faz cílios à noite. Eu tô falando à noite porque foi como eu comecei, né? Pode ser de manhã. Não tem. Então você vai começar a ter. As mulheres querem fazer extensão de cílios antes de trabalhar bem cedinho. Tipo 7 da manhã. Não tem ninguém atendendo 7 da manhã. E tem um público aí, uma demanda legal antes às 7. Não tem academia que começa a atender às 6, tem aula às 6 da manhã, porque o pessoal quer ir fazer academia, um crossfit, um pilates, um funcional antes de trabalhar. Por que eles começaram a ter esses horários bem cedinho? Porque o público tava lá abandonado, ninguém tava prestando esse serviço. E aí você pode pensar num horário assim. Mas eu acordar cedo. Aí dorme cedo. Dorme depois que terminou de atender. Então, gente, é assim, não tem cliente, vocês precisam ter estratégias de mudar o seu horário. E a extensão de cílios traz isso. Você pode atender o horário que você quiser. Vocês podem fazer de madrugada, se vocês quiserem. Tá? E vai ter cliente, porque se eu falar aqui que eu vou atender agora, depois da Lashes em Ação, da live, elas vêm. Elas vêm, porque elas vêm e dormem, já dorme aqui fazendo... já dorme aqui fazendo extensão de cílios e eu acordo com um café. Tá? Vamos! Lashes em ação, vamos agir, gente. Então, e aí o que eu faço? A Letícia é uma, ó. A Letícia, se eu abrisse no domingo, no ano novo, lá no Natal, você ia vir, não ia vir ler? Aí eu abri, né, tudo e... Só que assim, eu abri só de manhã, né? Porque à tarde eu tinha os compromissos pessoais, aí também tem que ter a vida pessoal. Mas quem tá iniciando, gente, dá o gás. E aí, aqui eu coloquei aqui também. Eu adequo a minha agenda com os eventos, com as datas comemorativas, tá? Trabalho bastante mesmo. Pra quando chegar o dia do meu aniversário, eu não atendo no dia do meu aniversário. Eu tiro o dia de beleza pra mim. Eu vou no spa de 3 horas, eu vou pro salão fazer cabelo, unha, tudo que eu não consigo fazer. Aí no dia do meu aniversário eu tiro o dia pra me cuidar e responder as minhas mensagens de parabéns, postar fotinhos, tá? Então, olha que ideia legal, tá? No dia do seu aniversário você se dá folga. Datas comemorativas, então assim, tipo, aniversário de mãe, pai, irmã, namorado, eu já organizo na minha agenda. Eventos, viagens, tá? Então, isso aqui eu tô falando dos meus benefícios, que eu consigo pra mim. Mas isso é depois. Depois que você tem já bom atendimento, já organizada pros atendimentos e definido o período. Aí você traz isso pra você, esse benefício, tá? Mas é legal tá falando, porque vai que você não aguenta mais trabalhar 8 horas na empresa e quer ter uma nova profissão. Você vai trabalhar sim, mas você precisa ser organizada. Você que vai traçar, tá? Por isso que você tem que estudar, saber o que você tá fazendo, onde você tá entrando. Lá as pessoas definem por você. E aqui você define por você. Então, você tem que ser inteligente e ter visão de empreendedora. Saber empreender na sua empresa. É seu negócio. E aí, eu acabo trabalhando mais por ser meu. Mas eu também, tudo que eu recebo é meu. Tá? Eu sei que é uma porcentagem da empresa, uma porcentagem minha. Mas a organização, aquilo, você se dá o gás é para você. Nas empresas, você trabalha para enriquecer o dono.
Você tem seu salário, você tem sua recompensa, tudo. Aqui, trabalhar para você mesmo, você vai ter trabalhar para você e vir para você. Então, você tem que ser organizada, tá? Mudar a cabeça. Se você vai sair da empresa ou sair de empresa CLT, né? Desse formato do trabalhista, para uma MEI, né? Para uma microempresa, uma empresa. Você vai ser dona do seu próprio negócio. Tem que saber, tem que estudar, tá? E aí, eu tô falando das minhas experiências. Então, é isso. Você reconciliar os seus compromissos pessoais com compromisso com a sua cliente. E aí, você vai ter um retorno por isso. Então, tipo, eu fico muito cansada. Gente, eu não vou falar que eu não fico cansada. E aí, eu fico cansada, mas é um cansaço tão gostoso. É um cansaço tão satisfatório, tão feliz, sabe? E ainda você conseguir entregar um negócio que muda a vida da sua cliente, sabe? A pessoa, às vezes, ela assim, se sente tão pra baixo e apenas com a extensão de cílios ela muda. Não tem preço, tá? Então, além de você ter todos esses benefícios, você ainda conseguir trazer isso para sua cliente um resultado bacana. Então, você precisa definir, tá? E aí, você não definindo os horários, ficar tudo bagunçado, aleatório, você não vai conseguir fidelizar, a sua cliente não vai deixar agendado, marcado pro retorno dela. Então, deixe fixo. Eu quero trabalhar dentro do horário comercial, porque aqui, dentro do horário comercial, é que vai ter mais demanda e é o que eu consigo, é o que eu gosto, que dá para reconciliar com a escola do meu filho, com a chegada do meu marido, né, com outro trabalho. Define que é horário comercial, não tem problema, mas define. Tá? Para sua cliente saber que ela pode voltar lá naquele dia, naquele horário, naqueles dias da semana, naquele período e ser atendida por você. E aí, definindo isso, você consegue aí traçar aí um retorno da cliente, marcar 2, 3 retornos dela. E aí você olha a sua agenda, você tem clientes aí para 2, 3 meses. Então tem que marcar o retorno. Então, assim, por exemplo, a minha agenda, se eu abrir ela 6 meses, as clientes querem marcar os 6 meses para garantir a vaga. Para não ficar sem, tá? Já tô nesse nível. E aí, o que eu fiz? Eu tô perdendo o controle da agenda, porque eu não tô conseguindo pôr os meus compromissos pessoais, que não tem como ser com antecedência, porque tem compromissos, gente, que são um mês antes, ou 2 semanas, né? Surge um convite, um evento. Então, eu tava perdendo o controle da minha agenda. Porque aí que surgiu um compromisso, por exemplo, esses dias eu tinha uma gravação para fazer. Eu não tava na minha programação que eu tinha que fazer aquela gravação. Eu tinha que reservar um período, né? Então, assim, e aí eu tô no nível que eu tenho que abrir 2 meses só. Eu abri só janeiro e fevereiro. Aí janeiro já tá acabando, abri março. 31 de dezembro, 31 de dezembro, olhei minha agenda e eu não tinha mais horário de extensão de cílios para janeiro e fevereiro. Tava tudo agendado, tá? Então, isso traz uma estabilidade financeira, porque você tem ali que você vai trabalhar, definido que você vai atender, que você vai trabalhar. E vocês que estão iniciando, tem essa insegurança. Será que eu vou conseguir ter clientes? Então, vocês precisam também, para entrar na profissão, boa noite. Entrar na profissão é saber se organizar, não ter dívidas longas, porque você vai ficar desesperada. Ficar desesperada porque você tá trabalhando só com extensão de cílios e tá cheio de conta para pagar e você tá iniciando. Então, por exemplo, quando eu soube que eu ia sair da empresa lá e eu não queria mais ficar, eu já fui quitando e não fui fazendo mais conta, não fui usando mais cartão de crédito para quando eu sair eu não ficar desesperada, porque eu também não sabia como que ia ser. Minha agenda era só da noite, de dia não tinha, tá?
Então, aí eu tive que até correr atrás das clientes, avisar que eu tava atendendo de dia e conseguir absorver aquelas que já pediam de dia, eu não tinha. Ai, sai daquele emprego pra atender de dia, porque eu só consigo vir de dia. Já era uma pessoa que queria ser atendida naquele período. E aí que eu comecei a organizar meu lado financeiro para poder entrar na profissão integral. Então vocês precisam organizar. Ainda não tem agenda cheia, não fica fazendo um monte de dívida, de conta, de boleto, para vocês entrarem fazendo, conquistando, degrau por degrau, e que seja leve. Seja leve, tá? Esse mês pra mim parece dezembro. Meu Deus do céu, muito cheio. Então, assim, se esse mês pra você está tenso, pensa numa estratégia pra chamar essas suas clientes, tá bom? Vamos pensar, sei lá. Depois você me chama no direct, a gente bate um papo, vê o que a gente pode fazer. Porque vai ter que ir atrás de cliente, gente. Tem que ir atrás. Chama atenção. Chama atenção das pessoas que você tá atendendo, que você tem horário, que você tá livre, que você tá aí com alguma estratégia pra você encher sua agenda de... Tipo, eu não tenho crise, eu não tenho... Qual que é o mês mais fraco, Márcia, pra você? Não tem. O mês mais fraco é quando eu viajo e não atendi. Que aí eu faço o fechamento e foi mais fraco, porque não tem mês fraco aqui, não tem, tá? Graças a Deus. E é muito trabalho, gente, é muita dedicação. Então, vocês precisam definir. Usar uma agenda, eu uso Trinks, que é uma ferramenta de agendamento para salões de beleza. Trinks, vou anotar aqui. É R$40 por mês e você consegue colocar todo o cadastro das suas clientes. Depois vocês procuram saber, pra gente não prolongar muito aqui o assunto, procure uma ferramenta, uma agenda online ou agenda de papel, tá? Pra vocês colocarem tudo. E no Trinks eu consigo colocar lá ausente, vou ter manicure, né? Porque como eu trabalho 12, 13 horas por dia, quando tem um compromisso, acaba sendo dentro dessa carga horária, tá? Academia eu acabo fazendo antes de começar a atender. Não fico também pegando os horários da cliente com muitos compromissos. Eu tento não usar. Mas, por exemplo, o alongamento de unha demora 3 horas. Então, eu não tenho 3 horas livre antes de atender ou depois. Tá? Ah, se tivesse, por exemplo, uma manicure atendendo à noite, eu já ia ser uma clientona, assim, tipo, depois das 11, 11 e pouco da noite. Tá? Ah, eu tô vendo também alguns salões com uma estratégia de atendimento aos domingos, né? Porque aqui, por exemplo, aqui na região, pensando, quem que faz cílios de domingo? Não tem. Então, se você se formou comigo aqui de Barueri, você pode pegar folga de segunda e terça e muda pra atender de domingo, porque não tem. Olha aí, não tem mesmo. Pensa nisso. Então, você tendo essa organização, né? Se você definindo, colocando na sua agenda, porque você não se perder, você vai garantir o retorno da sua cliente, garantindo o retorno da sua cliente, garante que você vai ter os atendimentos e vai ter o retorno financeiro, né? O faturamento e manter a média. Tá? Então, precisa se fazer isso. Então, tem que ter esse cuidado aí, que é o ideal, tá? Vocês definirem aí o horário. Então, assim, define se vocês vão atender de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Pode ser? Quem sabe? Não tem o pessoal que trabalha em portaria que é noite, de dia dorme, faz as coisas depois. Então eles trocam, porque ele tem aí tem aí a oportunidade de emprego noturno, né?
E tem o adicional noturno, a gente pode até pensar no adicional noturno. Você tá prestando um serviço que ninguém tá prestando. O seu valor tem que ter o seu diferencial também. Eu queria todo mundo aqui, 500 pessoas assistindo essa Lashes em Ação. A gente tem que ser criativa, né? Definir se você vai atender de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, o que os salões da maioria dos salões fazem? Atende de terça a sábado, não atende de segunda. Então, vamos mudar isso aí, né? Vai atender de segunda. Ai, não tem. Meu, se tivesse, por exemplo, eu tô precisando fazer a raiz do meu cabelo aqui, ó. Já tô até pensando em falar com o meu cabeleireiro se ele pode me atender numa segunda, tá? Porque eu tô tirando de manhã pra ir limpar aqui, ou médico, alguma coisa, na segunda-feira de manhã. E aí, se ele atendesse segunda de manhã, também já era uma cliente que ia fazer o belo. São ideias, tá? Divulgar que você tá ali disponível. Você precisa falar, mostrar. Porque como que você... As pessoas vão saber que você atende aí de madrugada, de domingo. Tem que falar. Então, divulgue, né, a sua disponibilidade, os seus horários e cumpra eles sempre. Tá? Porque aí você define o que vai ser de domingo, que seja de domingo e mantenha os domingos, porque se você depois falar, esse domingo eu não vou, esse domingo eu não quero, esse domingo não vai, não tô disponível, tô passeando, não quero atender, a cliente, ó, você já perdeu. Então, seja bem real e seja muito fiel com você mesma das coisas que você quer. Tá? Mas lembre que você precisa correr atrás das suas clientes quem tá iniciando. Tá? Se reinventar. Então, a pandemia hoje já deu um chacoalhão na gente. Porque tirou totalmente da nossa estabilidade. Totalmente. E ela tá aí ainda. E tá aí e faz com que a gente se reinvente, saia da acomodação, né? Porque às vezes eu gosto um pouco do conforto, tá acomodada, me traz um pouco de tranquilidade. É de personalidade, tá? Mas eu vejo que não dá. Ainda mais nos tempos de hoje. Então a gente precisa se mexer, tá? Converse com alguém aí que tem, assim, criatividade, que te dê um toque, que te ajude também a pensar em algo legal, tá? Então, a gente precisa ser criativo e inventar as coisas. Deixa eu ver. Vamos às perguntinhas. Ela faz as postagens, mas acho que minhas postagens já parecem que estou desesperada. Atrás de cliente. Dependendo do jeito que você coloca, pode sim parecer que está desesperada. Então, você precisa divulgar de uma forma indireta. Tipo, já agendou as suas extensões hoje? Então, tipo, você tem o seu horário, você tá disponível, só que aí você dá um alerta para sua cliente diferente. Você coloca que você precisa lembrar ela. Então, é isso que eu tô falando. Busque pessoas que conseguem ter umas estratégias assim, que induzam sua cliente a querer fazer com você e você, entendeu? Não é assim colocar lá, horário disponível hoje, tal. Não, a divulgação é mostrar que você tá atendendo, mas aí você pensa numa estratégia que não pareça que você tá desesperada, tá? Você posta uma foto e fala que, olha, imagine você hoje com isso, com essa extensão, sei lá, inventa alguma coisa que agora assim, né? Mas pense em algo que fica indireto e que desperte a vontade dela. Aí é um pouquinho de marketing digital, tipo, você induzir, você despertar algo nela de querer adquirir o seu produto, de querer comprar o seu produto, que é fazer extensão de cílios. Né? Então, mostrar, por exemplo, uma foto que uma atriz usa extensão,
Tipo, ó, você não é atriz, mas você pode estar usando e fazer o sucesso que ela faz. Sei lá, gente, eu tô inventando aqui. Entendeu? Faz indireto. E assim, não precisa de um profissional fazendo o seu Instagram. Você mesma pode montar, tá? Mas pense também com você como cliente. Como que você gostaria que se você lesse aquilo, você ia gostar? Ah, legal, vou fazer também, que às vezes os clientes vão gostar, tá? E a Daiane falou... Você fez algum curso de marketing digital? Não fiz. Mas quem cuida do meu marketing digital, eu tenho uma parceria, né? Que ela cuida dessa parte de venda dos meus cursos. Então, assim, ela passa algumas tarefas para eu fazer aqui no online. Por exemplo, o Lashes em Ação, a gente sentou, conversou e ela trouxe isso, a gente definiu o nome, né? Então eu passo para ela, eu gostei do nome de Lashes em Ação, o programa. E ela fala, vai fazer o programa. Ó, Márcia, a gente começou fazendo vídeo. Aí aqui ela vinha e a gente gravava os conteúdos. Aí ela falou, Márcia, agora você vai fazer ao vivo, vai falar dos conteúdos ao vivo. Então, assim, eu não fiz o curso, mas eu tenho uma pessoa que me orienta. Tá, Natália, beijos. Gente, a Natália, ela trabalhava comigo, professora de voleibol. E a gente é parceira até hoje, tá vendo? A gente trabalhou juntas, com parceria. A gente dava aula juntas, né? Nós duas professoras. E hoje a gente manteve. Então, assim, por ela conhecer o meu trabalho lá de professora de educação física, ela acreditou hoje no meu trabalho também como professora de curso professora de extensão de cílios, né? Ser uma coach, uma mentora, professora na área de extensão de cílios, ela acreditou em mim e veio com essa parceria também. Então, são anos juntas. Beijos, te adoro. E então, assim, então vocês não precisam fazer um curso de marketing digital. Vocês procurem exemplos, ideias. Vocês assistem os vídeos no YouTube, pegam algumas ideias também, tá? Gente, fuça, sejam ousadas. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que eu tenha ajudado com esse tema aqui, ó, que eu anotei tudo pra trazer pra vocês. E amanhã eu apareço de novo. Não sei o horário, mas amanhã não, hoje eu vou descansar. Eu vou começar a atender 8h30 e eu vou terminar lá por umas 6h30, mais ou menos. Então, assim, entre 6h30 e 8 da noite eu apareço aqui de novo, tá bom? Com outro tema. E segunda-feira começa o Jornada do Zero ao Especialista, que também são informações que podem te ajudar naquilo que você tá com dificuldade, naquilo que você está precisando. Ó, ajudei! Depois você me conta, Dai. Depois você me conta, hein? E aí, os que vocês perderam da semana passada, que essa aqui já é a nona Lashes em Ação dessa maratona. É a nona, tá? Então, se você tá chegando aqui pela primeira vez, fica de olho no meu Instagram, que eu vou estar postando lá também. Tem o Jornada, tem o Telegram, onde eu aviso as coisas e posto quando eu vou repostar o que foi falado aqui. O pessoal do Telegram já fica sabendo quando entra no YouTube. Gente, tem um canal no meu YouTube também, com tudo que eu já falei aí nesse 1 ano de conteúdos aí. Em fevereiro vai... Não, acho que é janeiro mesmo, já fez 1 ano. E então vocês continuem ligadinhas. E se inscreva no Jornada. Vai lá no link da minha bio. Tem lá um negocinho azulzinho, o link. Clica e faz a sua inscrição. Começa segunda-feira, são 3 aulas, semana que vem, do dia 25 a 29 de janeiro, totalmente gratuito. Você só vai investir o seu tempo, né? Então, invista também o seu tempo para aprender as coisas. E já vai realizar na segunda? Perfeito, tá? Porque assim, gente, não tem sentido eu vir aqui conversar com vocês, ter esse programa
e não conseguir te ajudar, tá? Porque realmente o objetivo do programa Lashes em Ação é mostrar o caminho para você se tornar uma especialista. E ontem eu falei sobre... antes de ontem, né? Que hoje já é sábado. Como saber se você é especialista ou não, né? Então, se você já não tem agenda assim, bombando, né? Precisa ver o que precisa melhorar, tá bom? Pra você bombar aí, porque o que eu vivo hoje, eu quero que você viva também. E esse programa tem essa função, esse caminho aí de sucesso pra vocês. Beijos, boa noite. Gente, é 1h da manhã já. Meu Deus do céu! 1h da manhã. Tem que dormir. Senão, como é que eu vou fazer amanhã? Cílios e sobrancelha sem dormir, né? É isso aí, gente. Então, final da tarde, eu apareço por aqui. Beijos, boa noite, descansem, que eu vou descansar. Senão os cílios das clientes amanhã vai ficar tudo torto. Amanhã não, pela manhã. É isso aí. Beijo, gente. Tchau. Não quero nem dormir, não quero nem ir embora, quero ficar aqui com vocês. Tchau.